Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor, o Rei da Glória, o Filho de Deus, aquele que veio em carne para a remissão de pecadores. Ó grande Deus que está nos céus e reina sobre todas as coisas, te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício que tu processou no teu Filho Jesus Cristo e que nos trouxe a recriação, a redenção plena. No Getsêmani, quando Cristo lá estava em oração, sentindo as pressões da morte e sentindo o desligamento total da glória do Pai. Ali ele orou 3 vezes ao nosso Deus, ao seu Pai, pedindo: passa de mim esse cálice. Por 3 vezes o nosso Senhor Jesus orou assim. Mas quando ele percebeu que seu Pai não abriria mão do plano de redenção e do estabelecimento do reino terreno para si mesmo, ele disse: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E foi para a cruz do Calvário, onde lá foi crucificado, morto, derramando todo o seu sangue para o perdão dos pecados. E todos que creem que Deus se fez homem, recebe a salvação, recebe a filiação a Deus, recebe a vida eterna. Louvado para sempre seja o nosso Deus, que não se esqueceu do seu povo e que suas promessas se cumpriram e veio a nós a grande redenção esperada. Hoje estamos na glória do Senhor. Aqueles que creem no nome de Jesus, pela fé, recebem a salvação, porque Cristo, morrendo, ressuscitou dos mortos, não só para nos recriar, não só para nos tornar eterno, mas também transformar e adequar nossa alma para viver eternamente com Deus como servos e adoradores do grande Rei, do grande Senhor do céu e da terra. Obrigado, Senhor, pelo esse plano maravilhoso que nos beneficia, que nos traz a bênção a cada dia, Senhor. Olha para o nosso coração, Senhor. Examina toda a extensão dele. Vê onde tem lugares escuros, onde precisa de luz, onde precisa que tu entre para dissipar trevas. Olha, Senhor, esses cantos do nosso coração. Vê onde estão as feridas alojadas na nossa alma, Senhor, nas nossas memórias, Senhor. Derrama ali o óleo precioso do Espírito Santo para estar curando toda sorte de enfermidade subjetiva em nosso coração, Senhor. Ah, Pai Celeste, que a tua graça abundantemente, tua luz seja derramada sobre nosso coração, que venhamos a receber esta maravilha da restauração do Senhor, a cura da nossa alma, Senhor. Ó Senhor, retira dali os espíritos que fazem com que os danos emocionais sejam imprimidos em nós, Senhor. Afasta esses espíritos pelo poder do sangue, pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abrimos o nosso coração para que tu trabalhe com toda liberdade no nosso íntimo, Senhor. Glórias te damos, Senhor, porque de tempo em tempo podemos ver o crescimento de vida, podemos ver, Senhor, a tua graça sendo derramada. Sabemos, Pai, que nas horas das tribulações, das angústias, do sofrimento, tu disse: não temas, porque eu estou contigo nesta caminhada. Temos sentido, Senhor, o teu amor, o teu afeto, o teu toque libertador, o teu toque de paz que tu dá a cada dia, a cada manhã. Tu revigora as nossas forças para enfrentarmos esses dias difíceis. Muito obrigado, Senhor, pelo acompanhamento do teu Espírito, pela proteção externa que eu tenho por meio dos teus anjos. Muito obrigado, Senhor. Louvado para sempre seja o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. A ele cabe todo louvor, toda honra, toda glória, porque o seu sangue precioso nos redimiu e nos trouxe a plena redenção. Para sempre seja glorificado o nosso grande e eterno Deus.
de glória em glória, chegaremos a morar eternamente com o nosso Pai. Glorificado para sempre seja o teu nome. Amém, Senhor. Olá, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui da Livraria Portão. É uma alegria a gente poder estar junto aqui de novo. Ficamos um período sem a gente fazer essas lives, né? E já estávamos com saudade aqui de estar fazendo esse trabalho, de poder estar compartilhando das riquezas que tem nessas literaturas da Livraria Portão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse CD aqui, Livre-se da Ansiedade. A gente vai trazer alguns dados aí, vai trazer algumas informações, trazer também algumas experiências que a gente já teve, né, em relação à ansiedade e principalmente trazer aquilo que, através dos áudios desse CD, nos foi revelado e que a gente pode encontrar, então, paz e segurança nos caminhos do Senhor. Queria agradecer mais uma vez a todos aí que estão conectando, que estão chegando aqui na live. Queria pedir uma força para que todos pudessem compartilhar, para que mais e mais pessoas possam assistir esse conteúdo. Lembrando aqui hoje, ó, livre-se da ansiedade. É um mal que assola, eu creio que um percentual muito grande da população, né? As incertezas, assim, do que está por vir, quando as decisões, quando as resoluções escapam das nossas mãos, a gente acaba fluindo uma ansiedade. E a palavra de Deus diz assim, eu estou com a minha Bíblia aqui, e lá em Mateus 6, 27 diz assim, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, a ansiedade, ela não nos ajuda em nada. Então, através da palavra de Deus, a gente vai ter uma solução para a gente poder viver em paz e resolvendo, sim, os problemas que Deus coloca na nossa vida para nos tornar vencedores. E hoje, a gente tem um convidado, vou adicionar na tela aqui, o Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite. Deus vai estar abençoando a todos que estão ligados aí no programa da Livraria do Portão. Então, que realmente o Senhor venha estar vindo aqui juntamente conosco para estarmos compartilhando de um assunto que é de interesse, sim, de todos, né? Eu creio que o livrar-se da ansiedade é um assunto bem pertinente aos nossos dias de hoje, né? É isso aí, eu fiquei uns dias aqui sem fazer a programação, já dá um nervoso de novo aqui no início. Peço perdão para quem está assistindo, né? Mas o conteúdo aqui, daqui a pouco a gente pega no tranco, né, Flávio? Verdade. E vai ser muito rico aqui para todos nós. Eu queria dar uma boa noite já aqui para quem está conectado e que comentou, que é a Rose, né? A Rose Fontoura, a Elisângela, a Maristane, Mone. Deixa eu ver quem mais aqui, o João de Deus, a Marilise, o Doni também, boa noite, Doni, a Aline, a Ju Jung, a Nilza também, a Natália, então esses são, a Rúbia também, são os que já comentaram, né, que estão assistindo, e aqueles que estão aí em off assistindo também sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre esse CD aqui, ó, Livre-se da Ansiedade. Flávio, por onde começamos?
Sabe que, antes de mais nada, eu queria que tu mostrasse novamente o CD. Mostra o CD. Eu gostaria que as pessoas percebessem essa foto aí, ó. Júnior, isso aí, claro que não foi tirado de mim isso aí, mas essa foto era a minha foto, né? Porque, claro que agora não dá para ver, né? Mas vamos ver se dá para ver aqui. Vocês estão enxergando unha no meu dedo aqui, no meu dedão grosso aqui? Então, acho que dá para enxergar, né, Júnior? Tá bem da unha. Ó, tem unha aqui, né? Pois é. Ansiedade. Enquanto que eu não tinha espaço aqui na unha, sabe, eu ia roendo, é uma coisa assim incontrolável. E eu creio que muitos que estão nos assistindo têm essa dificuldade, né? E quando menos esperava, você está andando de carro, você está num momento ansioso, você já vai né, o dedo na boca e já vai roendo, né? Então, quando eu olho para os meus dedos assim, minhas unhas, né, eu vejo unha. Antes não tinha, né? Que maravilha, né? Por quê? O Senhor livra, né? O Senhor livra de todas as coisas, né? Que o Senhor não deu para nós, porque isso é uma coisa importante, viu, Júnior? E tem, olha, a, da população, a percentagem é muito grande. Conheço pessoas que chega a dar em dó de ver a unha das pessoas. Tudo isso ocasionado pela ansiedade. Eu vivia dessa forma, e posso dizer que vivia. Claro que eu não estou totalmente livre da ansiedade assim, mas o avanço que o senhor encontrou e entrou dentro do meu coração foi muito grande, porque também a gente tem que convocar, né? Tem que invocar, como diz lá no livro de Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, será liberto. Então, eu gostaria de já começar dando esse testemunho. Então, e você que, se porventura tem essa dificuldade, né? E além de ser feio, né? Quer dizer uma coisa que muito tempo eu tive problema de estômago e eu não sabia, e é justamente por causa de roer as unhas. Então, tu vê, uma coisa puxa a outra, né? Você tem a ansiedade por si só já é um grande problema. Claro que os sintomas e digamos, as consequências da ansiedade são muitas coisas, como ligeiro, por exemplo, né? Então, a alimentação fica ruim, né, porque a pessoa está ansiosa, come ligeiro, e assim por diante. Então, o próprio fato de botar o dedo na boca, né? Então, somente hoje, nessa questão da pandemia, também tem muito a ver, né? Então, você que tem essa dificuldade, você que está nos ouvindo aí, e ou que porventura possa ouvir depois, saiba que tem solução, sim. E eu, na verdade, vou ser sincero, viu, Júnior? Eu não invocava o nome do Senhor sobre esta área, porque eu achava assim, poxa, mas incomoda o Senhor com uma coisa tão simples, mas o Senhor não deixou a unha para nós roer, né? Então tem a tesourinha, tem o corta-unha, enfim, e isso é muito importante. Amém? Então quero já iniciar dando esse testemunho aí, que é fruto que o roer unha é fruto de ansiedade. Mas falando sobre, não sei se tu quer alguma colocação, ou tu quer que eu fale, como é que, porque a gente não combinou nada assim, né? Porque o importante do programa, porque eu também tenho um programa, né? Você sabe disso. Então, eu quero fazer aqui o convite também para todo, de segunda a sexta-feira, às 2 horas, ou seja, às 14 horas, e ali, através do aplicativo, pode ajudar, né? Então, nós temos o programa Giliar. Então, aquilo que você disse antes também, que estava sentindo esse nervosismo, isso é normal, com tudo que eu já estou trabalhando há um tempo, ainda assim a gente fica nervoso. Por quê?
Por quê, Júnior? Porque nós estamos falando da verdade, né, da palavra, né? Então a opressão é muito grande para acima de nós. Amém? Então, como a gente não combinou nada, então eu queria também deixar você assim, se tem alguma pergunta, alguma coisa, Sim, sim. nós Há vamos conduzir pouco, o processo. há pouco eu peço perdão também que eu nem te apresentei direito, né, Flávio? Não, Flávio é irmão nosso e está à frente aí dos trabalhos, né, do interesse do Senhor Jesus na cidade de Santa Cruz, né? tá, É o presbítero aí em Santa Cruz do Sul, pastor, né? E hoje, mais uma vez lembrando, estamos falando aqui sobre ansiedade. E Flávio, eu estava meditando em cima, né, da ansiedade, dos textos que a Bíblia nos expõe, assim, sobre ansiedade, e tem um gatilho, assim, para a gente perceber onde brota a ansiedade, que é assim, quando a gente tem um problema e não está na nossa mão a solução desse problema. Quando a gente precisa esperar para que algo aconteça, quando isso não está pronto e não está na nossa mão, a gente acaba ficando ansioso, né? E aí são vários exemplos assim que a gente pode dar. Por exemplo, uma conta, né? Uma conta que vai vencer depois de amanhã e hoje eu não tenho recurso. E isso te deixa ansioso e preocupado e tu precisa resolver aquilo para ontem e tu não consegue ter paz e descansar. é capaz de roer a unha até dos pés, né? É verdade. Doença, uma doença na família. Tu precisa esperar um tempo de tratamento, ou tu tem uma cirurgia em vista e tu queria estar curado, mas tu está doente. E isso te deixa ansioso também, né? Porque tu queria que tudo aquilo tivesse resolvido. Daqui a pouco tem alguém aí escutando que tem problema familiar, né? Daqui a pouco algum filho que está indo para um mau caminho, né? Um marido ou uma esposa que daqui a pouco estão passando por dificuldades e por mais que a gente dê conselhos, por mais que as famílias conversem, a gente muitas vezes é teimoso, né? Dentro das famílias e não consegue ter uma paz, não consegue se reconciliar. E todos têm uma expectativa assim, poxa, eu queria ter uma família bonita, né? Mas está cada um puxando para um lado. E isso também deixa muitas pessoas ansiosas, né? Porque queriam ter uma restauração dentro dos lares. Então, antes, o que a gente usava, né, para resolver a ansiedade, Flávio? Eu lembro assim, quando eu tinha conta para pagar e não tinha dinheiro, eu olhava filme a madrugada inteira. Eu precisava encharcar minha mente com alguma coisa para eu não pensar no problema. Pura ansiedade. Fugir. Tinha que fugir. E aí, quais são os outros gatilhos, né? Daqui a pouco álcool, drogas, né? Relacionamentos aí ilícitos, né? Tudo que faz a gente fugir do problema nos deixa numa condição. Só que daí a gente está fugindo do problema para não ter aquele sentimento de ansiedade. E hoje eu creio que nessa live aqui a gente vai poder trazer uma solução eficaz para esse problema, né? Daqui a pouco eu lembro que também a cerveja era uma fuga. Muitas vezes eu acabava consumindo álcool porque aquilo ali me dava uma sensação, né, que me tirava aquela preocupação da cabeça, né? Então, tudo são fugas, né, para a gente fugir do problema. E hoje o Senhor está nos chamando aqui para um enfrentamento. Segue lá, Flávio. Tu sabe que, Júnior, engraçado, essa palavra que tu usou finalmente, no final aí, é enfrentamento, confronto, né? Como é importante nós realmente fazer o confronto, né? Claro que nós não temos essa força. Deus, quando nos criou, ele não nos capacitou com essa força. Ele nos deu inteligência, ele nos deu capacidade para outras coisas, né? Tanto é que hoje aí o Senhor permitiu que o homem desenvolvesse a tecnologia a ponto de eu estar aqui em Santa Cruz, você aí
em Portão, e é como se eu estivesse do teu lado aí, né? Conversando. Olha que maravilha, né? Então, o Senhor que nos deu essa capacidade de desenvolver isso. Mas tem certas coisas que o Senhor não permitiu, porque Ele quer que a gente dependa exclusivamente dEle, principalmente nas áreas de problemas, de relacionamento, como tu mencionou, algumas doenças psicossomáticas, por exemplo, é só Deus para tratar esse assunto. Eu trabalhei uma época como representante de uma empresa de medicamentos, e a gente, dentro da linha de medicação, dos medicamentos que a gente vendia nas farmácias e levava para os médicos, tudo, né? Tinha uma gama de ansiolíticos, ou seja, aqueles medicamentos que dão uma amenizada, assim, quando a pessoa está ansiosa, né? Está preocupada. Então, e isso às vezes se torna um transtorno muito forte, a ponto de que realmente a pessoa precisa estar não só tomando um medicamento aqui, mas continuadamente, precisa tomar medicação. E o Senhor ele está pronto sempre para nos auxiliar em todos os sentidos, né? Por exemplo, nós vemos na palavra do Senhor que essa questão, a preocupação de Deus de nos ajudar, já dá desde o princípio, desde Adão e Eva, né? O Senhor já dando recomendações para ele, olha, não faça isso, já estava ali, dando as consolações do Espírito para aquele homem, para aquela mulher, né? E aí aconteceu o que aconteceu e as coisas foram avançando, o ser humano foi se multiplicando, né? E aí aconteceu que o povo foi para o Egito, lá no Egito, Moisés então levantou, porque eles se tornaram escravos, e aí Deus usou esse homem para transportar esse povo para uma terra prometida. Mas o que eu quero falar é sobre um cidadão pós-Moisés, chamado Josué. Olha só o que Deus falou para Josué, né? Para quem tem Bíblia, então seria o 6º livro da Bíblia. Aqui diz o seguinte, em Josué, no capítulo 1, olha só o amor que o Senhor aqui liberou, e sempre libera o amor, porque Deus é amor, né? Ele diz assim no versículo 9, não te mandei eu, Deus está falando com Josué, né? Ser forte e corajoso. Era para levantar aquele homem, né? Não temas, nem te espantes. Vê, naquela época, o Senhor já estava dando as coordenadas para que nós realmente pudéssemos combater a ansiedade. Porque se levantavam muitos problemas desde aquela época, desde quando existe o homem tem problema, né? E aí ele diz, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, veja bem, Júnior, há um tempo atrás, antes de eu conhecer a verdade como ela eu lia essas coisas e eu pensava, né? Puxa, olha como Deus é bom falando para Josué, né? Falando aquelas coisas. E hoje, pela realidade que a gente recebe espiritual, essa palavra não é mais para Josué. Essa palavra agora é para nós. E se eu crer naquilo que está escrito, né, eu vou ter maravilhas na minha vida. Eu vou ter lucros, né? Eu vou ter vantagens, eu vou ter benefícios, porque o Senhor está ali. E ele diz, né, na sua palavra, não temas. Então, se a gente realmente pega esse texto e crê
naquilo que está escrito, não temas. Não te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Então, nós temos um Deus sobre nós que nos guarda, nos protege. E, inclusive, eu fiz um apanhado aqui, geral, Júnior, sobre o CD que você colocou ali, que é o sentido de nós estarmos compartilhando hoje aqui. E é interessante que dentro dessas mensagens, são, acho que quase 20, ou em torno de 20 mensagens, né? É uma mensagem assim que sobre a outra, que leva nós todos nesse sentido de confiar em Deus. E é interessante que o apóstolo ele não se cansou de falar as mesmas palavras. Na verdade, eu acho que eu usei a expressão errada. Ele não se cansou de dizer as mesmas coisas com outras palavras. Por exemplo, na primeira faixa, até eu anotei ali, ó, ansiedade gera trevas. O que é trevas? Trevas é dificuldade. Né? Ninguém gosta de andar na escuridão. Isso não existe. Né? Tu vai ali fora, por exemplo, se não tiver uma lâmpada ali, um poste com a luz ali, você vai com uma lanterna. Hoje está muito facilitado, que é o celular, né? Porque não dá para andar na escuridão. E a ansiedade gera escuridão, gera traumas, gera problemas, gera dificuldades, né? E então, desde a primeira mensagem assim desse CD, por isso que é interessante nós dar uma insistida assim para que as pessoas entrem lá na editora Ventul e busque lá, né? Porque hoje facilitou bastante. Ah, mas até que vem o CD pelo correio, mas tem outros meios, né? Hoje tem o download, você pode baixar aquelas mensagens pelo download. Olha a segunda mensagem. Coloque Jesus no barco. Está fazendo aquela história de Pedro, né? Pedro, então, ele ficou preocupado, porque ele ficou olhando para as águas, então, olhando para o vento, e tem uma mensagem específica, né? Que é, deixa eu ver uma coisa, acho que é a quinta ou a sexta, ou a sétima, né? 2, 4, 6, a oitava. Olhar para o vento. Então, ansiedade é olhar para o vento. Mas não tem como olhar para o vento assim. Eu só vejo a consequência que o vento causa. E, de fato, a ansiedade só traz consequências. Você falou sobre as contas, né? Você vê a pessoa ansiosa, a ansiedade não paga a conta de ninguém, né? A ansiedade não resolve os problemas. Mas eu não consigo sair dessa condição de ansioso. Mas por que eu não consigo? Então, você mencionou bem antes, que você falou que nós temos que encerrar aqui o programa hoje já com uma direção para aqueles que estão nos ouvindo. E tem direção, tem solução, sabe? Agora, eu preciso me soltar para essa solução. Eu preciso me liberar para essa solução. Não, mas é o seguinte, mas a minha conta ninguém vai pagar, né? Dinheiro não cai do céu, e não cai mesmo, né? Mas pode até cair. Porque Deus é Deus, Deus pode fazer tantas coisas, né? Mas veja que nós não temos que ficar ligado nem nas causas nem nas consequências. Nós temos que ficar preocupado. Isso sim. Eu acho que aí a ansiedade é positiva. Parece uma coisa engraçada, mas a ansiedade é positiva. Como assim a ansiedade é positiva? Ansioso por ter Jesus no coração. Né? Ter ansiedade. Né? Hoje, eu achei muito interessante, Júnior, o presbítero de São Cepé, ele logo que começou
que ele se converteu, ele tinha uma ansiedade positiva, uma ansiedade boa. E aquilo ali me chamou muita atenção. Nosso irmão Juliano Lacerda, né, o presbítero lá de São Cepé, que assumiu lá agora há poucos dias. Ele disse que não via a hora de chegar em casa, né, para poder ler determinado livro, né? Quando eu estava em Panambi, na cidade de Santa Bárbara, nós fazíamos um grupo lá naquela cidade e nós fazíamos sempre na quinta-feira. Tinha uma mulher que tinha uma ansiedade muito grande. E sabe qual é que era a ansiedade dela? Eu não vejo a hora que viesse quinta-feira para ter o grupo na minha casa. Então, é isso que nós precisamos. Ter anseio de ter Jesus como solução de todas as coisas, né? Bom, Júlio, se tu me deixar falando aqui, eu vou deixando. Né? Vou deixando, a gente está que nem aqueles aparelhinhos de câmbio, né? Câmbio, desligo. Câmbio. Eu queria dar um oi aqui para mais alguns que chegaram. Vamos lá. A Liberaci, a Brea, a Jaziva também, a Nadir, a Silva. Deixa eu ver quem mais aqui, a Celi também. André Becker, Marisete, a Inês, o Silvio. Deixa eu ver quem mais. O Matheus Pires, tu conhece esse? Olha aí, já ouvi falar. E a Eliane também. E a outra Inês também aqui. Então, Deus abençoe todos aí que estão assistindo, né? A gente falando hoje sobre ansiedade, e a palavra que o Flávio trouxe ali de Josué 1:8, eu imagino que hoje, assim, aquela palavra que Deus deu para Josué, imagina a cabeça dele como estava. Botaram no colo dele, assim, vamos dizer, um pepino, né, aos olhos naturais. Eu preciso entrar numa terra que está cheia de inimigo, está cheia de gigantes, e a cabeça dele, natural, daqui a pouco pensando, eu preciso treinar homens, esses homens precisam fazer musculação, eles precisam treinar táticas de guerra, e a cabeça não para pensando de como se preparar para poder fazer aquele enfrentamento, né? E aí ele parou e Deus deu um conselho. Olha, medita no meu livro de dia e de noite, procura fazer tudo o que tu está aprendendo aqui, e aí o teu caminho vai ser uma bênção. Não enche tua cabeça de preocupações, de coisas que eu vou resolver. O que eu estou pedindo para ti é que tu encontre nesse livro aqui, que hoje está no nosso colo, né? E que é tão fácil da gente acessar. Procura colocar esses mandamentos em prática, e todas as tuas lutas eu vou estar colocando a mão para que tu seja vitorioso. Então, quando fala de doenças, tem amparo bíblico para todas as coisas, né? O Murilo aqui, acho que muitos que estão assistindo sabem da história, ele teve enfermo, assim, passando por cirurgias e tudo mais durante 2 anos. E nos primeiros momentos, assim, a gente estava recém conhecendo o Senhor, assim. E aí eu abri a Bíblia e estava escrito lá, está alguém entre vós doente? Em Tiago 5, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses vão ungir com óleo e orar, e muito pode pela sua eficácia a súplica do justo, né? Mas na hora peguei o telefone e liguei pro pastor, né? Ó, tá escrito aqui que é para chamar os presbíteros. Quem é que vai vir aqui? E aí, na época, ele logo disse, não, a gente vai, né? Vamos se organizar aqui, enfim, e naquela noite mesmo eles foram. E eles puderam entrar na UTI, e ele orou pelo Murilo, e daquele momento em diante o Murilo voltou a evacuar, naquele primeiro mês de internação. Então ali já foi um grande sinal de Deus, né? Mas depois disso tiveram várias outras intercorrências, né? Mas tudo isso Deus foi se utilizando para nos ensinar a palavra. Ó, o Flávio caiu a conexão dele, daqui a pouco ele volta. E nesse exemplo com o Murilo foi
foi muito interessante porque tudo que a gente estava aprendendo da palavra, a gente procurava colocar em prática. Então, aquilo nos gerava muita ansiedade. A gente queria ver aquela situação resolvida para ontem, só que tinha um período, tinham dias e horas para a gente passar, e que Deus precisava colocar no nosso coração a paz. Deus precisava, através daquela situação, nos ensinar muitas coisas. Então, foram momentos assim que a gente buscou muito a palavra, foram momentos que a gente aprendeu a obedecer muito da palavra de Deus. Tem um irmão que diz assim, são momentos onde a gente coloca as nossas raízes na beira do rio, né? E ali a gente consegue se fixar, e ali a gente consegue ficar firme, né, nos conselhos do Senhor. A palavra diz também, daqui a pouco Flávio volta aí, a palavra fala também em Mateus 6,34 assim, ó, tudo isso que a gente está conversando aqui, falando, é abordado no CD, é abordado nos áudios. Aqui na descrição do vídeo eu deixei também o link para fazer a compra desse material digital. Tu pode entrar no site direto da Editora Vento Sul e fazer a compra, e aí tu faz o download em casa. Se tu quer um material físico, pode entrar em contato com a gente. A gente tem o contato também aqui na descrição. Aqui em Portão e na região a gente faz a entrega sem custo, né? E as demais cidades entrem em contato que a gente resolve a entrega. Tá bom? Em Mateus 6,34 diz assim, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, muitas vezes a gente fica perturbado, a gente fica buscando soluções apenas nos nossos pensamentos, naquilo que a gente já viveu, nos conselhos de homens, e a palavra diz, maldito o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. Então, a certeza de que Deus está cuidando de nós, a gente precisa ter no nosso coração. Isso eu creio que todos repetem e todos sabem, que Deus não tira cochilo para cuidar de nós. Só que tem uma parte que depende de nós. Qual é o nosso passo, então, para a gente sair dessa condição de ansiedade? E para a gente entender que sim, Deus está cuidando de nós através de conselhos, porque Deus está preparando vencedores. Deus não quer apenas dar tudo de mão beijada para nós. Não. Deus entregou nas mãos de Cristo Jesus a comissão de formar um povo que represente Ele na terra e que venha reinar com Ele nessa terra. Então, para isso vão ser necessárias provas. Vai ser necessário a gente entender e aprender a confiar em que tudo isso que está escrito na Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Como é que a gente vai aprender a confiar nisso? Aplicando os conselhos. E quando a gente aplica os conselhos, a gente passa a ter uma experiência. Quando a gente tem uma experiência com o Senhor, isso nunca é tirado do nosso coração. E é esse momento que a gente precisa ter experiências com o Senhor para ter a convicção de que Ele existe, que os conselhos dele são perfeitos, e a gente passa a ter a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e nos suprindo em todas as áreas. Basta a gente ouvir o conselho e se colocar na posição. O mecanismo do reino é esse. Aqui tem um quadrinho novo, né? Escrito, venha o teu reino. Por quê? Porque isso é o principal e é o mais importante que precisa acontecer no nosso coração. A gente ter a convicção de que Cristo, Ele é Rei, de que Cristo, Ele conhece todas as coisas e que através desse livro, Ele nos dá todos os conselhos para que a gente seja um vencedor. Ele é Rei, nós somos servos.
E quando a gente faz parte desse reino, a gente é beneficiado por esse rei que é justo, que é puro, que é cheio de glória e que está cheio de graça para derramar sobre as nossas vidas. Eu creio que o Flávio não vai retornar. De repente deu algum problema lá de internet ou de energia. E eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês, né? Queria agradecer todos os comentários aqui, agradecer a todos que estão ligados e compartilhando e juntos aqui nessa programação. Eu falei há pouco que eu estava meio nervoso, agora eu fiquei sozinho aqui, então que Deus me ajude, né? Mas com muita alegria de falar sobre esse material aqui. Livre-se da ansiedade. 2021 é um ano que promete, né, amados? 2021 a gente tem muitas novidades em relação à saúde a nível de mundo, muitas novidades em relação à tecnologia, muitas novidades em relação à saúde financeira de toda essa população que sofreu, né, durante todo o ano de 2020. Então, que a gente possa estar pertinho de Cristo, pertinho dos conselhos dele, para que a gente tenha segurança, para que a gente tenha paz e que principalmente nós tenhamos luz para poder dar o passo com segurança nesse ano de 2021. Tá bom? Essa programação de hoje, a gente vai trabalhar com... Ó, o Flávio voltou aqui, só um minuto. Então, Flávio. Internet é isso aí, né, irmão? Tu me abandonou aqui no meio, fiquei eu sozinho. Enfim. Vamos ajeitar aqui um pouquinho melhor. Tu chegou para as considerações finais agora, Flávio. Então, o que eu devo ainda compartilhar? O que realmente deu uma queda na internet, eu achei até que fosse você, mas foi aqui mesmo. Eu queria... Fica à vontade, Flávio, para fazer um fechamento assim e uma mensagem também de esperança aí. Tá, na verdade é o seguinte, fundamentalmente, para nós termos a vitória, nós precisamos crer, né? Porque sem o crer, não faz sentido nada para nós, né? Então, muitos de nós ainda temos aquela barreira com respeito à palavra, né? Eu mesmo levei muito tempo assim para entender a palavra por si só. Então, tem um texto lá de Filipenses, no capítulo 4, ele é bem objetivo em relação a essa questão da ansiedade. Porque vamos ver o texto, que ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. O texto diz assim, mas como é que eu faço para deixar de ser ansioso? Eu não quero ter ansiedade. Estou aí, roendo as unhas, estou aí com problema, comendo que nem um louco aí, né? Então, o que eu preciso de fato fazer? Então, o próprio texto, se eu continuar lendo, né, ele te dá a direção. Porque ele diz assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, não é algumas coisas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe, ultimamente, assim, nós temos recebido sobre a questão da oração, propriamente dita, né? Então, até que nós chegamos a esse ponto, nós temos que estar por nós mesmos. Depois, nós vamos, em segundo momento, nós vamos orar pelas necessidades dos outros, porque esse é o alvo maior, né? O alvo menor é orar por nós. O alvo maior é orar pelas pessoas. Mas olha só o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma.
Então, eu pego esse texto e levo para Deus. Júnior, sabe, a nossa luta maior é exatamente essa. É o não apresentar para Deus o que é dele, a palavra dele para ele. Eu tenho que... Aí vem aquela primeira palavra, confrontamento, enfrentamento. Claro, eu não vou jogar na cara de Deus, porque ele é Deus, ele é Criador, ele é meu Senhor, e toda honra, e toda glória, todo respeito, ele merece. Mas eu posso pegar, me humilhar para ele e dizer, Senhor, aqui diz na tua palavra assim, eu não devo andar, mas eu não consigo. Entende? Então aí entra, nesse caso, entra a operação do Espírito em nosso favor, porque nós estamos usando a própria palavra de Deus. Mas isso aqui foi Paulo que escreveu. Sim, na época foi ele que escreveu por inspiração divina. Mas hoje não é Paulo. Hoje é o Espírito. Hoje é o Senhor. E ele nos dá essa direção. Então, a solução, não só da ansiedade, tudo, qualquer coisa, né? Não andeis preocupados, né? Não andeis ociosos, até poderia levar essa questão, né? Às vezes a gente está ocioso, não sabe o que fazer, está sem o que fazer, principalmente agora estamos sendo conclamados a levar a palavra para outras pessoas, né? Senhor, como é que eu faço isso? Eu estou aqui, eis-me aqui. Então, a solução, Júnior, está justamente nesse sentido, de usar a própria palavra e levar para a presença de Deus. Senhor, a tua palavra diz, não andeis ansiosos. Lá em Mateus, capítulo 6, que você até mencionou antes, lá diz assim no versículo 25, capítulo 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Senhor, mas eu estou aí roendo as unhas dos pés, de tão ansioso que eu estou. Então a gente leva para Deus. E o Senhor vai nos auxiliar. Né? Mas não é um toque de mágica. Não é como eu, por exemplo, estou com a luz acesa aqui. Mas se eu ir naquela tomada e apertar o botãozinho, ela vai desligar. E não é assim com Deus. Eu tenho que ficar. O Senhor muitas vezes permite que a gente fique até nessa condição de dificuldade para ver se de fato nós estamos interessados nele. Então a solução, que pena que caiu aqui, né, e tinha muitos outros assuntos para compartilhar sobre essa questão da ansiedade, mas a solução é essa, Júnior. É usar a palavra de Deus, né, para fins de eu ser beneficiado com a palavra de Deus. Sabe, isso aí, não mal comparando, Júnior, é como quando nós somos picados com cobra. Né? O que os médicos usam para combater o veneno da cobra? O próprio veneno da cobra. Né? O soro lá, né, vai... E de onde é que é tirado aquele soro? Do veneno da cobra, para combater o veneno da cobra. Então, não comparando, mas assim, é mais ou menos assim. Como é que eu faço para solucionar o meu problema? Eu uso a palavra para abater aquilo que está atrapalhando na minha vida. O próprio Senhor permite isso e Ele quer isso. Muitas vezes nós encontramos lá no Salmo dizendo, Senhor, apressa-te. Puxa, né? Eu vou dizendo para Deus se apressar, mas foi Ele que disse que é para escrever. Escreve aí, salmista. Escreve aí, Davi. Escreve aí, Asaf. Coloca aí que é para pedir que eu me apresse. Está escrito na palavra. Amém, Júnior? Deus é Amém. Deus é bom, com certeza. Com certeza. Flávio, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade aí. Eu creio que foi... Me deu uma prova aqui de ansiedade, né? O pessoal até estava brincando aqui nos comentários, porque eu fiquei, cadê o Flávio, né? Tinha um problema para resolver e não podia ter ansiedade, né? Porque o Senhor está no controle. Então,
tá tudo certo, né? Eu creio que foi bem concentrado, assim, o compartilhar, e aqueles que querem crescer mais no conhecimento dessa palavra, né, e poder ter essa liberdade em relação à ansiedade, que entrem em contato com a gente para compra do material, ou entrem aqui no link que está na descrição e façam o download desse produto digital direto na editora Vento Sul, né, que todos possam desfrutar dessas palestras, né, ministrações, louvores e oração que tem nesses áudios. Flávio, muito obrigado aí mais uma vez. Teu último tchau aí. Então, eu acho que o caminho é esse. Duas coisas importantes: a palavra de Deus e o material da editora Vento Sul, que realmente é um material que complementa e nos ensina a chegar a Deus, porque foi onde eu aprendi de fato e de verdade, né? Então, que Deus abençoe a vocês todos e que nós possamos todos ficar livres da ansiedade, da depressão, livre do medo, que até livre do medo tem lá CD que fala sobre o livro do medo, né? Então, tudo nós temos aí para ser curado de todas essas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Que Deus abençoe vocês e quero convidá-los. Ah, Júnior, aproveitando aqui o embalo, amanhã nós temos a participação do nosso apóstolo no programa Gileade, às 2h. Amém? Todos estão convidados. Todos convidados, então, programa Gileade. Só procurar ali pelo Facebook para acompanhar com a filmagem também, ou pelo aplicativo Pão de Judá. Também fica ligado ali na programação, às 2h, né, Flávio? 2h. 2h começa. Então tá, Flávio, obrigado. Até uma próxima oportunidade aí. Amém. Deus abençoe. Então, amados, essa foi a live de hoje sobre o Livre-se da Ansiedade. E hoje a gente tem um bônus aqui no final do nosso bate-papo. Eu vou deixar rodando uma ministração sobre ansiedade. A gente tem, daqui a pouco vocês estão com mais tempo aí e queiram desfrutar, ou depois isso também vai ficar gravado, que cada um possa escutar essa mensagem que vai vir de agora em diante e que o Senhor Jesus tenha liberdade assim para estar curando o nosso coração. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz aqui de estar retornando com esse trabalho esse ano. Que Deus esteja no controle das nossas vidas a partir desse dia, em nome de Jesus. Um abraço e até terça que vem aqui às 21h. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra em 1 Pedro, no capítulo 5. Eu queria ler o versículo 5, 6 e 7. Até o 8. 5, 6, 7, 8. Vamos ler juntos essa palavra. Orando. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, Agora é um tempinho, depois eu saio. vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios
e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Vamos falar de algumas coisas que é importante nesse dia para nós aqui e que o Espírito Santo de Deus coloca assim a necessidade da gente abordar. Uma das coisas que mais ataca hoje e aflige as emoções e a mente do povo, dos filhos de Deus, é a ansiedade. A ansiedade. Porque tudo aquilo que o nosso coração, nossa mente sonhou para a nossa vida e ainda planejou, projetou, tudo que a gente deseja ser e que ainda não aconteceu. Seja a nossa posição econômica, financeira, espiritual, profissional. Então, todas essas coisas que ainda não estão conquistadas e não estão como nós queremos, tudo isso gera uma ansiedade dentro de nós. E nós queremos resolver essas coisas pelas nossas próprias forças. Mas em João 15:5, Jesus Cristo falou uma palavra que nós devemos sempre lembrar. Sempre lembrar. Talvez hoje aí, nesse momento nas igrejas, os irmãos que nos acompanham, talvez muitos corações estão ansiosos, estão preocupados, estão tensos, estão até tristes por derrotas, frustrações, por desapontamento, por expectativas que foram frustradas. E os seus corações estão cheios de insegurança, de medo, de ansiedade. E a ansiedade tira completamente a nossa paz. E a ansiedade, ela entra e produz angústia dentro de nós. Ficamos angustiados. E ficamos com a nossa alma extremamente doente. Nosso rosto fica fechado, ficamos mal-humorados, ficamos tensos e preocupados, porque não temos a paz, a alegria para viver. Jesus disse em João 15, verso 5. No finalzinho do versículo ele disse, preste bem atenção, sem mim, depois vocês confiram lá, sem mim nada podeis fazer. E se tem uma coisa que a gente, nesta vida, tem no coração, é fazer muitas coisas para a melhora da qualidade de vida, do nosso conforto, da segurança dos nossos queridos, das nossas pessoas que nós amamos, dos irmãos, dos familiares. Nós sempre queremos ver bem as pessoas que nós temos grandes vínculos afetivos, né? E então nosso coração está sempre tenso, inseguro, porque não sabemos se vamos proporcionar àquelas pessoas que têm grandes vínculos emocionais e afetivos com a gente, se a gente vai conseguir dar tudo o que eles precisam e proporcionar tudo o que eles precisam. Mas Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada, ele disse. Nem as coisas que você acha que sabe fazer de olho fechado. Se Jesus tira a graça, tu não faz. Tudo aquilo que você considera comum hoje, por exemplo, alimentação. Você não dá muita importância para a alimentação hoje, porque você tem ela todos os dias. Mas pergunte para aquele que não tem, como isso é tão precioso e importante. Amém? Você tem saúde. Se não agradece, você não se lembra de agradecer a Deus, de ficar satisfeito,
com o coração cheio de gratidão porque você tem saúde. Então a gente nem dá bola para a saúde. Estão querendo outras coisas que ainda não temos. Mas você já parou para pensar como vale uma saúde física perfeita? Você sabe assim, você já agradeceu a Deus que o dia de hoje nada de ruim te aconteceu? E que tem muitos no hospital e você não está? Quanta coisa nós temos motivo para olhar para Deus e agradecer todos os dias. Nós temos casa para morar, temos comida, temos saúde. O Senhor nos protege, nos guarda. Mas, além de ter todas essas coisas que não reconhecemos, que é Deus que nos cuida, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, mesmo aqueles que nem conhecem Jesus estão sendo abençoados por ele, eles nem sabem. Então, o que ele diz aqui? Não é para a gente ficar com a ansiedade no coração, né? Porque o egoísmo sempre desperta uma série de coisas, de desejos e coisas que nós precisamos e que, na verdade, não são necessários. Então, nós ficamos ansiosos por tantas coisas que pensamos que aquilo é importante para nós. Mas tudo que você precisa, não andeis ansiosos de coisa alguma. Leva na presença de Deus os teus pedidos e descansa e agradece. Agradece e já descansa. Porque Deus sabe o que tu precisa e o que tu necessita e te dará na hora certa. E se Deus não te dá o que tu tanto quer, é porque você não está em condições de receber a dádiva de Deus ainda. Aquilo que você tanto deseja e quer, não está na hora. Amém? Mas eu quero me ater aqui no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você? Você está triste com Deus? Você está queixando-se de Deus? Você está cheio de ansiedade nesse momento no teu coração? Por que você não segue o ensinamento, o conselho de Jesus aqui? Vá orar hoje, dobra o teu joelho. Vá orar, dobra o teu joelho, chega na presença do Senhor. Limpa o teu coração. Entrega todos os teus pedidos, desejos, anseios, necessidades, tudo que você tem. Chega na presença do nosso Senhor hoje, dobra o teu joelho, fala com Ele em oração e lança sobre Ele essa coisa pesada que machuca o teu coração, que faz você ficar inquieto, que faz você ficar sem paz, faz você ficar tenso, faz você ficar nervoso. Descansa. Porque tu sentindo essas coisas, a ansiedade e tudo que ela produz, você não vai resolver o assunto. Sentimentos e pensamentos não resolvem o problema. Não resolve dificuldade, não vence desafio. O crente depende de Deus, o cristão depende só de Deus, só de Cristo. E aí, então, se você lançar sobre ele, porque diz assim, ele tem cuidado de vós. Ele está sempre preocupado contigo. Até nas mínimas coisas que você nem pensa que ele se preocupe e se lembre. Ele está cuidando de você. Já está. Ele está só olhando agora, te observando, porque ele mora dentro de cada um de nós. Por que tu está ansioso? Por que tu está inquieto? Por que tu está tenso? Por que tu está preocupado? Por que tu está sem paz?
se Cristo que está dentro de você é a tua paz? Por quê? Você não acredita nas palavras de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Se Ele é Senhor, Ele é nossa autoridade. Se Ele é Salvador, Ele nos salva de tudo que é ruim. Então, o que está faltando para que você passe a desfrutar de uma vida melhor é a fé. Está faltando fé. Apenas isso. Você está na igreja, você já está salvo. Jesus está com as suas promessas de pé. Ele é o maior poder do universo. Nada acontece com a tua vida sem que Ele deseje ou permita. Nada. Nada você faz se Ele não te manda fazer ou permite que tu faça. Creia nisso. E quando tu ora, Ele ouve a tua oração. Ele tem ouvidos. Ele escuta os teus pedidos. Então, se você está cheio de mágoas porque alguém te traiu, se você está cheio de mágoas porque alguém te ofendeu, te agrediu com palavras, te prejudicou tremendamente, lança sobre ele essa ansiedade. Não fique com essa coisa ruim circulando dentro de você. Abra assim os teus lábios e fale com Jesus, face a face. Lá, num lugar quieto, onde só Deus e você possa falar. E você vai ver que quando tirar os teus joelhos do chão, teu coração estará leve. Peça perdão a Ele, que você não tem fé suficiente para crer nele também. Amém? Ele é Salvador, Ele é Senhor, e Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Tu está buscando alegria? Sem Jesus, tu não consegue trazê-la para a tua vida. Então peça para Ele. Deus abençoe a todos os irmãos.